Mas agora a gente vai bater um papo sobre algo muito importante, interessante. E eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais inclusão e respeito a gente também tem, Gabi. Eu concordo plenamente, Abi, porque às vezes você pensa que certa coisa não é para você porque você não precisa. Mas as pessoas em sua volta, né, elas podem necessitar daquilo. Quando você tem conhecimento, o seu olhar também fica mais sensível e até assim mais amoroso. Exatamente. Vamos lá? Vamos, bora. Olha só, gente, 6 pontos, 66 combinações e inúmeras possibilidades de autonomia. Hoje é Dia Nacional do Braille. A data reforça a importância da ferramenta para garantir acesso à informação a pessoas com deficiência visual. O sistema que foi criado no século XIX pelo educador francês Louis Braille, que também era deficiente visual, se tornou fundamental para a alfabetização e o desenvolvimento educacional de milhões de pessoas no mundo todo. No nosso país, embora o Braille seja oficialmente obrigatório e reconhecido como meio de comunicação essencial, a escassez de materiais didáticos e a falta de educadores capacitados ainda continua sendo um grande desafio. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Quem nos explica, né, sobre esse assunto é a pedagoga e especialista em atendimento educacional, a Luciane Molina, que já está aqui no nosso sofá, né? Seja muito bem-vinda, Vamos que trouxe várias beijão? coisas. Tudo bem, querida? Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Ai, obrigada. Lu, quando a gente fala que já é algo que todo mundo deveria saber, conhecer no nosso país, não é uma realidade, né? Não, tá longe de ser uma realidade. Inclusive porque existe também a questão da barreira atitudinal. As pessoas com deficiência não têm acesso a livros, a materiais, a professores especializados, porque existe também um julgamento da baixa capacidade de aprendizagem que pessoas com deficiência visual têm. E isso afeta diretamente a questão da oferta de materiais, a questão da formação de professores. E a gente precisa entender que o Braille precisa e é um direito para todo mundo. Ô Lu, quando eu penso em Braille, eu já penso na alfabetização igual, na mesma proporção da alfabetização convencional ali com letras, né, que a gente aprende na escola, sabendo que essa não é uma realidade como a gente acabou de falar, mas como de fato isso acontece? A criança que precisa aprender o Braille ou o adulto por alguma necessidade da vida que foi perdendo a visão, como que é feita essa alfabetização? Explica pra gente. A alfabetização, ela tem muitos pontos em comum. A alfabetização convencional em tinta e a alfabetização em braille. Por quê? Porque a gente está lidando com a percepção de símbolos conectados a fonemas, a sons. Então, o que muda nesse processo de alfabetização é o canal sensorial, enquanto quem enxerga vai ter uma alfabetização focada na visualização, na visualidade dos sinais, quem não enxerga vai ter essa alfabetização focada no tato da ponta dos dedos para conseguir fazer a leitura. E para que isso aconteça, ele precisa passar, o aluno com deficiência visual precisa passar por uma estimulação tátil, por um processo de percepção sensorial, de aprendizado da coordenação bimanual, para que ele consiga estabelecer uma destreza de leitura e escrita. E uma curiosidade é que pessoas que aprendem braille e conseguem uma fluência de leitura, conseguem ler até 125 palavras por minuto. Uau! Que chega próximo de uma pessoa que enxerga. Entretanto, o que a gente precisa entender ainda é sobre a escassez de profissionais e de material, porque isso vai impactar diretamente na condição de alfabetização. A gente tem hoje, pelo censo do IBGE, 7,9 milhões de pessoas que declararam ter alguma dificuldade para enxergar.
E o índice de analfabetismo entre pessoas com deficiência é 4 vezes maior do que entre pessoas sem deficiência. Então, isso vai impactar diretamente no mercado de trabalho, no acesso à cultura, no acesso à educação. Então, o Braille está relacionado a todos esses processos. Então, a gente precisa entender essa alfabetização como um meio natural de leitura e escrita para quem nasceu cego, para quem nasceu com cegueira, ou para quem perdeu a visão antes do período escolar, e uma decisão muito sábia dentro do processo de reabilitação para quem perdeu a visão já na idade adulta. Que é interessante você falando agora, eu fiquei pensando sobre isso. Você nasceu com baixa visão. Isso. E provavelmente na sua casa você foi estimulada desde cedo, porque quando a gente fala que, né, mais as pessoas muito mais que têm deficiência, né, na visão, são mais analfabetas, porque não tem essa oportunidade, a gente pensa mais num capacitismo também, além, é lógico, da falta de estrutura, enfim. Às vezes eu sinto que isso ainda acontece, né, de você proibir algo que ela tem de excelência, porque ela é uma pessoa que vai poder aprender. E você seguiu esse caminho para hoje ajudar essas pessoas. Qual que é a importância da sua casa, da sua família, estar junto com você nesse processo? A rede de apoio, ela é totalmente decisiva para que a gente conquiste esse lugar onde a gente está, onde eu estou hoje, né? Eu acabei de finalizar, de defender o meu doutorado no mês passado, e eu só consegui chegar nesse topo porque eu tive uma rede de apoio que acreditou naquilo que eu podia conquistar. Colegas de escola, então desde pequena, como eu fui uma estudante com baixa visão e eu fui perdendo a capacidade de enxergar durante o decorrer da vida, sempre tive esse apoio de professores, de gestores, de colegas, da família. Então, essa rede de apoio é fundamental. Por mais que as pessoas ao meu entorno não conhecessem o Braille, elas estendiam as mãos para que eu conquistasse esse lugar. A minha mãe, por exemplo, ela foi aprender Braille e ela frequentou o curso de pedagogia comigo lá no início dos anos 2000. A gente não falava tanto em inclusão, né? A gente não tinha uma rede de apoio tão forte dentro da escola, dentro da universidade principalmente. E ela já como professora da rede de ensino, ela foi para dentro da sala de aula, num curso de pedagogia, para me acompanhar, para ela poder transcrever aquilo que eu fazia em Braille, para os professores entenderem e conseguir ali apoiar o meu processo de ensino. Então, eu acho que está aí o exemplo, né? O grande exemplo de como que uma rede de apoio pode transformar a vida das pessoas. E quando eu aprendi Braille aos 14 anos, eu ainda estava ali no início do ensino médio, eu aprendi muito por conta dessa procura que a família fez, né, para encontrar uma professora aqui na região. Eu sou de Guará, eu sou aqui da cidade vizinha de Guaratinguetá, e na região, na época, no final da década de 90, tinha uma única professora responsável para alfabetizar todas as crianças em Braille aqui da região, não só do meu município. E foi muito orientada por esse desejo de também poder transformar a vida de outras pessoas e dar a elas a oportunidade que eu estava tendo, que eu procurei o caminho do magistério. Já estou aí há mais de 25 anos alfabetizando, primeiro pessoas com deficiência visual. Posteriormente, eu fui dedicar o meu trabalho a formar professores, porque não adianta a gente levar o Braille apenas para as pessoas com deficiência, se elas também não têm o apoio escolar suficiente. E hoje também eu faço consultoria e mentoria escolar para que todos realmente possam ter acesso a esse sistema que é lindo, mágico, e que hoje a gente comemora o Dia Nacional do Braille. Ô Lu, sua história é maravilhosa, e nesse contexto também de inclusão, qual que é a sua opinião e como você vê essa integração da sociedade entre diferenças? Porque a gente tem o Braille, a gente tem as línguas de sinais, né, para as pessoas que têm alguma deficiência auditiva. Na escola, nesse momento de alfabetização e mesmo no dia a dia, porque quando eu penso assim, eu não tenho nenhum tipo de deficiência, então eu fui ali alfabetizada da maneira convencional, não preciso aprender Braille, e a gente vai seguindo assim na escola. E
quando a gente pensa, imagina eu ler uma carta em braille e conseguir me comunicar de todas as maneiras. Qual que seria o mundo ideal para que a gente pudesse, de fato, respeitar todas as diferenças e que a gente possa se comunicar de uma maneira... Inclusiva realmente. de maneira inclusiva de verdade, verdade verdadeira. A comunicação realmente é uma barreira para quem tem deficiência, né? A falta, a ausência de acesso a essa comunicação realmente é uma barreira. Eu entendo que braille, libras, audiodescrição e todas as formas de comunicação, elas rompem, elas quebram essa barreira e elas aproximam a pessoa com deficiência da sociedade. E fazem com que a pessoa com deficiência realmente tenha esse pertencimento, tenha essa cidadania preservada, né? Se a gente for hoje levar em conta, a gente tem braille na urna eletrônica, né, como um direito ao voto, a gente tem urna braille nos elevadores, a gente conquistou o direito de ter o braille nas caixinhas de medicamento. Então, hoje a gente já conquistou muita coisa, mas a gente ainda precisa conquistar mais. De que maneira? A gente levar o braille para as escolas, a gente formar professores, a gente ter realmente políticas públicas contínuas que não se desmontem a cada nova gestão. A gente precisa entender que o braille ele é muito mais um fator de pertencimento, de acesso, do que um símbolo, um sinal, um código físico propriamente dito. Quando a gente leva o conhecimento do braille para todas as pessoas e a gente fala que todo mundo pode aprender braille, a gente está abrindo as portas para a gente aceitar, para a gente quebrar não só a barreira da comunicação, mas a barreira atitudinal, para a gente entender que todo mundo pode conviver junto, que todo mundo tem o direito de aprender e tem direito de acessar esse conhecimento. É tão gostoso te ouvir e te ver. A gente tem algumas pessoas que acompanham o nosso programa e tem uma telespectadora que eu gosto muito, que é a Vânia, que mora em Salvador. E ela é uma pessoa cega. E eu lembro que quando eu começava a falar como eu estava, ela começou a falar assim pra mim: Abi, fala mais como é que tá seu cabelo, se ele tá preso ou não. E a gente chegou a se conhecer, porque ela chegou a vir aqui pra me conhecer e ela foi pondo a mão em mim e foi me descrevendo. E eu achei aquilo incrível, né? Porque você começa a ter uma sensibilidade totalmente diferente, muito mais apurada. Se você me permitisse te descrever, eu descreveria você como uma mulher incrível, extremamente forte, transformadora de uma sociedade que precisa muito ainda se observar e prestar atenção nas ignorâncias, na falta do nosso conhecimento, não porque a gente quer permanecer ali, mas porque a gente não tem sensibilidade como você tem. Então, é lindo. Me desculpe, mas eu precisava te descrever, porque eu acho muito bonito o que você faz, viu? Que lindo, fico muito emocionada. E assim, você falou da gente se tocar, da gente sentir. Eu sou fã do Fábio Júnior, do cantor. E quando você falou, isso veio em mente. Eu cheguei perto dele e falei: deixa eu te conhecer em braille, porque realmente o toque, ele faz muito sentido pra gente. Não só na letra, não só na palavra, mas o toque, ele é importante pra gente conhecer a outra pessoa que está diante da gente, para a gente sentir de fato aquilo, né, dentro do coração. Então, isso que você falou é muito legal. Fico muito, muito emocionada com essas palavras. Obrigada. Muito obrigada, Luabe. Tem esse dom realmente das palavras, de conseguir transmitir o sentimento. E você também, através da sua história, nos transmite amor e que as pessoas também se inspirem, né? Tudo que a gente traz aqui no programa, a ideia também é inspirar as pessoas de casa para você ser mais sensível, mais amorosa, mais respeitosa. Então, muito obrigada mais uma vez, muito sucesso na sua vida, muita proteção de Deus, que você continue trilhando o seu caminho. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e fica aí um grande abraço para todo mundo que está assistindo a gente. E a mensagem final que eu deixo é que todo mundo é capaz de chegar aonde quer chegar. Então, nunca desistam. O braille está aí, a audiodescrição, a libras, mas depende só da gente querer chegar lá no topo. Obrigada. Obrigada, viu? Maravilhosa. Seja sempre muito bem-vinda. E parabéns pela família linda que você tem, viu?